do versículo 18 ao 23, está escrito assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Levanta assim a sua mão. Senhor, a tua palavra será agora ministrada. Eu peço, fale, Senhor, ao coração de todos que aqui estão, pois queremos e precisamos da tua palavra. A tua palavra nos mantém de pé, a tua palavra nos traz fé, a tua palavra nos santifica. Fala, Senhor, conosco nesta noite, que não seja o homem a falar com a própria sabedoria, mas que o teu Espírito traga as revelações do alto, e que todos sejam edificados, abençoados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, se você pode, então aplaude, diga glória a Deus. Aleluia. Tome o teu assento. Observe bem a administração de hoje, porque o Senhor vai falar com a tua vida. Eu não sei se você já presenciou algo que vou dizer aqui. Eu já vi muito isso. Pessoas que querem entrar no reino dos céus, que querem a salvação, pessoas que querem ter comunhão com Deus, pessoas que querem desfrutar de uma intimidade com Deus, no entanto, não querem abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Você sabe aquela pessoa que tenta conciliar essas duas coisas? Poxa, eu quero estar na presença de Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida, eu quero ter direito à salvação, mas eu não consigo largar aquele erro, eu não consigo sair deste pecado, eu não consigo deixar isso que tanto agrada a minha carne. São pessoas que querem conciliar essas duas coisas, a presença de Deus com o erro, a presença de Deus, a salvação da alma com o pecado, e não dá para conciliar essas duas coisas. Não dá para o homem ele ter o seu nome escrito no livro da vida, levando uma vida totalmente o contrário à vontade de Deus. Não dá para o homem ter a presença de Deus consigo, desfrutar de uma intimidade com Deus, desagradando ao Senhor, desagradando a Deus. Mas é o que se vê nos dias de hoje, vemos isso e com muita facilidade. Não precisamos sair procurando para vermos hoje pessoas nessas condições. Mas não é apenas nos dias de hoje que se vê isso. A Bíblia nos mostra que esse tipo de coisa já existia na época em que o Senhor Jesus estava nessa terra, andando com os discípulos, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando o reino dos céus. Nós vemos aqui um jovem
nós vemos aqui um jovem que era rico. Aqui não é uma parábola, isso aconteceu, isso é fato. Esse jovem era muito rico, e esse jovem tinha um desejo no coração de ser um discípulo do Senhor. Esse jovem tinha um desejo no coração de ter uma comunhão com o Senhor, de ter uma intimidade com o Senhor, como também tinham os outros discípulos que andavam ao lado do Senhor. Esse jovem queria ser salvo, ele desejava ter o seu nome escrito no livro da vida, ele desejava ter a sua salvação. Tanto é que nós vemos ele saindo de onde estava, dirigindo-se ao Senhor Jesus Cristo, e chegando ao Senhor Jesus Cristo, ele tão somente perguntou ao Senhor: o que tenho de fazer para ter a vida eterna? O que tenho de fazer para ser salvo? Ele perguntou ao Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha interesse na salvação, ele queria estar com Cristo. Só que o Senhor Jesus Cristo sabia do que estava no seu coração. O Senhor Jesus Cristo sabia que ele precisava largar uma coisa que atrapalhava a sua vida espiritual. Mas que coisa era essa, pastor? Eram as riquezas que ele tinha? Não, era a avareza que estava no seu coração, era o apego às coisas materiais. O coração dele estava voltado em primeiro lugar para as coisas terrenas. Sim, ele queria ser salvo, ele queria ter uma comunhão com o Senhor, ele queria ter uma intimidade com o Senhor, ele queria ter um nome escrito no livro da vida. Só que o seu coração, em primeiro lugar, estava voltado para as coisas materiais. E Jesus, conhecedor do coração do homem, Jesus que conhece o que está no coração do homem, viu que isso existia no coração dele, que teria que ser tirado, para então ele desfrutar da salvação, para então ele se tornar um discípulo, um autêntico cristão. Jesus fala para ele: olha, eu vou te dizer algumas coisas que tu terá que fazer para então tu ter a salvação, para então tu ter a vida eterna. E aí Jesus vai falando conforme nós lemos no versículo 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus foi falando essas coisas para ele, e ele respondeu em seguida dizendo: sim, Senhor, não apenas conheço isso, mas tenho guardado esses mandamentos. Eu tenho guardado desde a minha infância esses mandamentos. E aí nós sabemos que ele era um religioso, e aí nós sabemos que ele conhecia a lei, os mandamentos do Senhor. Mas o Senhor sabia que no seu coração tinha algo que ele impedia de desfrutar de uma comunhão com ele. O Senhor sabia que no seu coração tinha algo que lhe impedia de ter a salvação, a vida eterna. O Senhor sabia que o seu coração amava as riquezas, amava os bens materiais. O Senhor sabia que no seu coração existia algo chamado avareza, que é um pecado. E o Senhor foi em cima. O Senhor disse para ele: falta-te uma coisa. Se tu realmente quer ter a vida eterna, se tu realmente quer herdar o reino dos céus, se tu realmente quer ser um discípulo, se tu realmente quer ter comunhão comigo, te falta uma coisa. E eu vou te dizer o que te falta fazer. Eu digo para você que você tem que vender tudo que tem, repartir entre os pobres, e aí você terá a vida eterna. Você tem que repartir o que tem com os pobres, e aí você terá a vida eterna. Jesus não falava isso porque queria que ele ficasse pobre, mendigando, não. Nem tampouco Jesus falava isso porque só os pobres entram no reino dos céus, não.
Jesus falava isso para ele, porque sabia que o seu coração era pegado aos bens materiais. Ele sabia que seu coração amava as riquezas. E todo aquele que quer ter salvação tem que amar em primeiro lugar ao Senhor. E todo aquele que quer a salvação tem que ter o Senhor na sua vida como primeiro. Ele tem que ser o primeiro nos nossos corações. E não era o caso desse jovem. O primeiro no coração dele eram os seus bens, eram as suas riquezas. E Jesus queria que ele deixasse isso. Jesus queria que ele se libertasse disso. Jesus queria que ele renunciasse isso, esse amor demasiado às coisas materiais. Mas só que Jesus, falando isso para ele, só que Jesus, quando disse isso para ele, viu que de fato ele queria conciliar as duas coisas. Como eu tenho falado, muitos estão querendo conciliar as duas coisas. Era o caso dele. Ele queria salvação, ele queria herdar o reino dos céus, ele queria ser um discípulo do Senhor, ele queria ter comunhão com o Senhor, mas ele não queria abrir mão da sua avareza. Ele não queria abrir mão da sua avareza. Ele queria continuar amando as riquezas. Ele queria continuar amando aos bens materiais. Quando Jesus falou isso para ele, que ele teria que largar todos os bens materiais, vender, abrir mão, repartir entre os pobres, então ele vira as costas para o Senhor e sai andando triste, porque o seu coração de fato estava voltado completamente às coisas materiais. Conforme nós lemos no versículo de número 22. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. É necessário que venhamos compreender. Não dá para ter comunhão com Deus desagradando a Ele. Não dá para ter o nome escrito no livro da vida andando em erros. Não dá para ter a salvação, para ser um crente salvo, fazendo aquilo que não agrada a Deus, vivendo preso a um pecado. Não dá, ou um ou outro. Não dá. Você lembra do que o Senhor revelou a João quando estava na ilha de Patmos? Você lembra do que o Senhor revelou a João lá no Apocalipse? Tomara que foras o quê? Frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não dá para estar em cima do muro. Não dá para dar um pé aqui e outro aqui. Não dá para agradar a Deus andando de mãos dadas com esse sistema mundano. Não dá para ter o nome escrito no livro da vida estando preso ao pecado. Não dá para ter comunhão com Deus, viver em intimidade com Ele, tendo o coração preso às coisas deste mundo. Não dá, ou um ou outro. O homem pode até estar em uma igreja, frequentar uma igreja. O homem pode até ter um certificado de membro de um ministério. Ele pode até estar em um altar, mas no reino dos céus não entra. O homem, para estar dentro de um templo cultuando a Deus, ele pode estar com um pecado de estimação. Ninguém vai proibi-lo de frequentar uma igreja porque ele está no pecado. Ninguém vai proibi-lo de andar com a Bíblia na mão estando no pecado. Ninguém vai proibi-lo de levantar as mãos para o céu e glorificar e louvar, mesmo estando
tropeçando no pecado. Só que para entrar no reino dos céus não vai dar. Para entrar no reino dos céus, o homem tem que estar com o coração voltado literalmente para o Senhor. Para ter a salvação, a vida eterna, o homem de fato, ele tem que ter uma comunhão com o Senhor. Para que o homem venha ter a sua salvação, ele realmente tem que abrir mão de todas as coisas que lhe contamina. Ele tem que guardar o seu coração por completo para o Senhor. Olha para quem está ao teu lado e diz: não dá para conciliar o pecado e salvação. Amém? Em uma outra passagem na Bíblia, o Senhor diz que o homem não pode, não tem como servir a dois senhores. Não dá. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Inclusive ele fala até o nome de um desses senhores, que é Mamon, o Deus das riquezas. Não dá para servir a Mamon, o Deus das riquezas, e ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Não dá para servir a dois senhores, porque ou desagradarei a um ou ao outro. Ou eu estarei com meu coração inclinado para um ou para o outro. Não vai dar para conciliar essas duas coisas. Amém, pessoal? Amém. É necessário que compreendamos isto, porque muitos estão iludidos, muitos estão equivocados, estão levando a sua vida cristã assim, igual o jovem rico. Estão assim guardando os mandamentos, porque ele mesmo declara que ele guardava esses mandamentos: não adulterarás, não furtava nada de ninguém, não matava ninguém, ele honrava seu pai e sua mãe. Ele declarou que fazia isso, que guardava esses mandamentos, só que ele continuava com um pecado dentro de si, que era a sua avareza. E enquanto ele guardasse alguns mandamentos, ele estava impossibilitado de herdar o reino dos céus. Por quê? Porque ele estava preso a um pecado. É por isso que eu digo: ou é ou não é. Ou faz direitinho, ou não faz. Ou serve a Deus como é para servir, ou está perdendo tempo, está se iludindo. Amém, pessoal? Esse homem, desde a sua infância, que guardava esses mandamentos, imaginando que seria salvo, porque guardava esses mandamentos, mas não seria salvo se não abrisse mão da avareza, se não tirasse do coração o desejo incontrolável pelas coisas materiais, pelas riquezas. Tanto é que esse desejo é tão forte no coração dele, que quando o Senhor mandou ele escolher uma das duas coisas, ou salvação ou os bens materiais, ele escolheu os bens materiais. Ele virou as costas para o Senhor. De tão forte que era esse desejo, esse amor, esse apego pelas coisas materiais. E ele sabia, porque ele conhecia a lei, ele conhecia as escrituras, ele sabia que aquilo era passageiro, que logo tudo aquilo ia acabar. Mas mesmo sabendo disso, ele preferiu ficar com as coisas materiais do que com a salvação. E você sabia que diariamente o Senhor nos confronta com essa mesma pergunta? Às vezes você não ouve, só que o Senhor nos coloca diante de situações que temos que decidir: comunhão com Ele ou prazer momentâneo da carne, comunhão com Ele ou prazer que esse mundo oferece, proporciona. Diariamente nos deparamos com situações assim, em que temos que escolher um ou outro. Às vezes a pessoa faz vista grossa: não, eu vou ficar do jeito que está. Só que no dia do juízo, a pessoa não vai poder subir.
ela vai continuar do jeito que está aqui. Ela vai congregar, continuar do jeito que está aqui. Ela vai continuar assim no erro, no pecado, vindo à igreja, frequentando a igreja, aqui nessa terra. Mas quando for para subir, aí, meu irmão, não dá. Porque é o Senhor quem vai selecionar, quem vai subir, quem vai ficar. Não é o pastor, não vai depender da amizade. Não é o amigo, o parente, não. É o Senhor. É o Senhor quem vai separar. Você sabe, você conhece a palavra. Ele enviará os seus anjos. E esses anjos vão separar aqueles que de fato inclinaram o coração para Ele, viveram com o coração inclinado para o Senhor. Aqueles que de fato viveram nessa terra renunciando tudo que era para renunciar e até a própria vontade. O Senhor vai fazer a separação. O Senhor, Ele vai selecionar os que vão subir, os que vão ficar. Amém, pessoal? Então vamos vigiar, irmãos. Não vamos estar iludidos, enganados, como esse jovem aqui, que por tantos anos da sua vida esteve iludido, esteve enganado, que por tantos anos na sua vida esteve equivocado. Não vamos aceitar isso. Quando estivermos diante de uma situação que é necessário escolher, vamos escolher: eu prefiro o meu Deus, eu prefiro a minha salvação. Eu não quero esse prazer momentâneo, eu não quero essa folia passageira, eu não quero isso que enche os meus olhos, que agrada os meus olhos, que agrada a minha carne, não. Eu prefiro ficar com o meu Deus, eu prefiro ficar com o meu Senhor. Embora que eu não venha desfrutar de conforto, embora que eu não venha desfrutar de luxúria, mas eu prefiro ficar com o meu Senhor, porque era assim a vida dos discípulos e a do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram que renunciar às suas casas, eles tiveram que renunciar tudo aquilo que eles gostavam para estarem aos pés do Senhor, para estarem andando com o Senhor, para estarem em comunhão com o Senhor. Eu digo para você que não é diferente dos dias de hoje. Tudo bem que naquela época os discípulos, eles tinham um chamado que lhes obrigava a deixar aquilo que eles tinham, ou seja, era a profissão, era o parentela, era amigos. Só que não é muito diferente nos dias de hoje. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus hoje, ela tem que deixar muitas coisas, ela tem que deixar costumes, ela tem que deixar vícios, ela tem que deixar muitas coisas, até algumas amizades, ela tem que deixar muitas coisas, e se não deixar, não vai dar para ela entrar no reino dos céus, porque ou o homem está com o coração voltado para o Senhor completamente, ou o homem não vai entrar no reino dos céus, ou o homem não vai herdar a vida eterna. Amém? Você sabe o que o Senhor Jesus fala no Evangelho de Mateus? Acompanhe na sua Bíblia. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16. Que coisa linda é o que o Senhor Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Jesus, ele diz assim para os seus discípulos: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês têm que renunciar à própria vontade, à própria vontade. Mas isso é, se quiserem estar comigo, vocês é quem escolhe. Eu não vou obrigar vocês a renunciar. Eu não vou obrigar vocês a estar comigo. Ele não obrigou o jovem rico. Obrigou? Não. Ele só disse o que ele teria que fazer, e ele preferiu não fazer. Jesus não obriga o homem largar o cigarro. Jesus não obriga o homem largar o vício, seja ele qual for, a prostituição, a mentira, o adultério, a avareza. Jesus não obriga, mas ele diz que tem que largar. Ele diz que isso tem que ser tirado da sua vida. Ele diz que o homem tem que se libertar disso. Ele diz que o homem tem que renunciar a essas coisas.
É o que aqui o Senhor está dizendo. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, ele deixa o homem livre para escolher. Isso é chamado livre-arbítrio. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Só quem quiser. Se não quiser, o Senhor não vai pegar a força. A vontade dele é que todos sejam salvos, mas ele dá livre-arbítrio para o homem escolher o que quer da vida. A vontade dele era que todas as pessoas hoje estivessem aqui cultuando a ele, ao invés de estar em casa, passeando, mas ele não obriga. A vontade dele era que não existisse carnaval, que as pessoas não estivessem aí fora se drogando, se prostituindo, se matando no carnaval. E eu digo para você que pelo menos 40% dos que estão aí na folia do carnaval conhecem a palavra de Deus. Pelo menos 40% dos que estão pulando aí nessa folia do carnaval conhecem a palavra de Deus. Mas o Senhor não vai lá e pega eles à força. O Senhor não vai lá e tira eles à força, porque eles têm o livre-arbítrio. Só que o Senhor diz para eles, o Senhor já avisou para eles, que eles teriam que renunciar isso, que eles teriam que largar esse tipo de vida, se de fato quisessem ter a salvação, quisessem desfrutar de uma comunhão com Ele, com o Senhor. Mas muitos escolheram o carnaval, a folia, as orgias, os prazeres momentâneos dessa carne, dessa vida, desse mundo. Depois a conta vem. Amém? Depois a conta vem. Mas o Senhor está dizendo: se realmente queres ter comigo comunhão, queres realmente ter intimidade comigo, ser meu discípulo e ter a vida eterna, então terão que renunciar à própria vontade. Isso é duro. Amém? Isso não é fácil. Não é fácil. Você sabia que hoje a minha vontade agora era de estar deitado em casa? Era. Porque de manhã eu vim pregar com febre, corpo dolorido, e agora à noite eu vim do mesmo jeito. A minha vontade era de estar em casa, deitado e repousando. Mas não, a minha vontade tem que ser renunciada. A minha vontade tem que ser renunciada. Muitos aqui, hoje, estavam com vontade de não vir para cá, de ir a uma viagem, a um passeio, mas renunciaram à própria vontade, estão aqui. E é isso a vida cristã. Quem quer de fato ter comunhão com o Senhor, faz isso. Quem quer de fato ter a salvação garantida, vive assim, renunciando eu, renunciando à própria carne, renunciando à própria vontade. Se eu não for capaz de renunciar à própria vontade, se eu não for capaz de renunciar ao que deseja a minha carne, então eu também não viverei em comunhão com o Senhor e nem terei a vida eterna. Porque o Senhor está dizendo, o Senhor está aqui ministrando: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E no versículo seguinte ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse perder a sua vida é renunciar tudo aquilo que lhe traz prazer. Perder a sua vida por amor de mim é renunciar tudo aquilo que é reprovado por Deus. É renunciar tudo aquilo que traz prazer à sua carne, que traz prazer aos seus olhos. Isso é o perder a sua vida por amor do Senhor. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E no versículo 26 ele diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Do que vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro, se não tiver a salvação? Era o caso daquele jovem rico, que tinha tudo o que quisesse, tudo que ele quisesse ter, ele tinha, materialmente falando. Se ele quisesse uma mansão, o seu dinheiro comprava. Se ele quisesse camelos, que era como se fossem carros de luxo hoje, o seu dinheiro comprava. Se ele quisesse uma grande fazenda, o seu dinheiro comprava. Tudo que ele quisesse, ele tinha capacidade de comprar, porque era muito rico. Mas do que adiantou para ele ter tanta riqueza e desfrutar de tudo que quisesse nesta vida, sendo que a vida é tão breve, é tão passageira? Logo ele morreu, e morreu sem salvação. Teve a oportunidade nas mãos, mas preferiu as coisas materiais, as coisas que são passageiras. Jesus está falando: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, o homem nada tem que possa comprar a sua salvação. Ele pode ser o homem mais rico do universo, ele pode ser bilionário, como tem muitos nessa terra, só que a salvação não se pode comprar. Se há uma coisa que o dinheiro não pode comprar, é a salvação. Se há alguém que não pode ser subornado, é o nosso Deus. O dinheiro não pode comprar salvação, o dinheiro não pode comprar santidade, o dinheiro não pode comprar comunhão com Deus, o dinheiro não pode comprar a salvação da sua alma. Para isso o dinheiro não serve para nada, para nada. Para habitar o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, o dinheiro não serve para nada. O ouro, a prata não serve para nada. Nada pode fazer em favor da salvação da sua alma. O dinheiro dessa terra, o ouro dessa terra. Nós temos que realmente ter a capacidade de renunciar a tudo aquilo que desagrada aos olhos do nosso Deus. Nós temos que realmente ter força de vontade para dizer não àquilo que agrada a nossa carne e aos nossos olhos. Nós temos que ter essa capacidade de renunciar, de dizer não. Tudo aquilo que o mundo nos proporciona, tudo aquilo que agrade os nossos olhos, a nossa carne. Amém, pessoal? Amém. Diga: eu vou renunciar o que preciso for. Diga: eu vou abrir mão do que preciso for, porque a minha salvação é o mais importante. Amém? Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus.